hospedagem, tá? O que é uma hospedagem? A hospedagem nada mais é do que um servidor, um computador, que é responsável por armazenar seu site e torná-lo disponível na internet. Você poderia, por exemplo, usar seu próprio computador como um servidor de hospedagem, mas provavelmente a sua estrutura de internet não ia suportar tanto acesso, tanto tráfego, ok? Enfim, então o seu custo também poderia ficar bem maior. Então, para isso existem muitas empresas de hospedagem de vários tipos, a gente vai ver algumas aqui, alguns tipos de hospedagem, para que você armazene o seu site. E a gente vai falar também sobre como linkar o domínio que a gente aprendeu a registrar a essa hospedagem, para que quando a pessoa digite seu nome.com.br, o seu domínio, enfim, ele possa abrir o seu site, tá? Existe uma forma de fazer isso. Eu gosto de falar sempre que existe vários tipos de necessidade, tá? Se você é um blogueiro, se você tem um pequeno negócio, se você vai ter um site de alto tráfego. Então, por exemplo, se você é um blogueiro, você vai precisar de um domínio, transferência e armazenamento ilimitados. Você precisa, de repente, ter uma garantia de devolução e você vai tentar identificar uma hospedagem que tem um baixo custo, afinal de contas você está começando, tá? Então, se você tem um pequeno negócio, você precisa de uma estrutura um pouco melhor. Então, talvez você precise de um suporte técnico mais efetivo, você precisa de um outro tipo de estrutura, enfim. E se você tem um site de alto tráfego, você pode precisar de um tipo diferenciado de hospedagem, tá? E a gente vai ver cada uma delas. Então, existe também a possibilidade da hospedagem grátis, tá? Tem muita gente que me pergunta, Aslan, eu posso hospedar gratuitamente meu site? Bem, hospedar gratuitamente você pode, tá? Uma das principais empresas aí que fazem hospedagem gratuita com PHP e MySQL, que é a tecnologia utilizada pelo WordPress, é a Hostinger, tá? E aí você faz aqui a sua hospedagem tranquilamente, tá? É bem fácil de você contratar e usar gratuitamente. Ele tem alguns planos, tá, de hospedagem, então à medida que você vai melhorando essa configuração da sua hospedagem aqui, ele vai tendo um custo, tá? Mas você pode começar aqui gratuitamente com 2 GB de espaço, 100 GB de transferência, enfim. E aí depois, a partir de R$ 5,99, você já tem uns planos mais ilimitados, tá? Digamos assim. Eu, particularmente, não recomendo hospedagem gratuita, tá? Principalmente se você é sério. Se você está aprendendo, você quer fazer testes, enfim, é um projeto, de repente, um site, um blog, que não tenha tanta importância assim, você pode usar sim uma hospedagem gratuita, testar, aprender, enfim, tá? Isso aqui pode te ajudar nesse sentido. Mas se você é sério, se você quer trabalhar com o seu blog, o seu site, eu já não recomendo que você hospede gratuitamente. Aí o ideal é que você contrate uma hospedagem de fato e pague por ela. E aí existem muitas hospedagens, tá? Você vai ver que muita gente defende umas hospedagens, outras pessoas defendem outras, e no final das contas vira uma confusão que você não sabe qual hospedagem escolher, tá? Mas isso eu posso te garantir, diante de tantos anos que eu tenho de experiência, de tantas empresas que eu já trabalhei, algumas empresas que as pessoas dizem que são excelente, que nunca te dá problema, já me deram problema, e outras empresas que as pessoas falam que é muito problemática, me deram muito pouco problema, tá? Então, por exemplo, a HostGator é uma empresa que eu uso já há muitos anos, ok? E assim, me deu praticamente nenhum problema, tá? Nunca me deu nenhum problema. Já, por exemplo, a LocalWeb é uma empresa que já me deu bastante problema, tá? Utilizando o WordPress. Vou te dar um outro exemplo, a Bluehost, tá? Que é uma empresa de hospedagem, inclusive recomendada pelo próprio WordPress, já me deu problemas, tá?
Mas isso eu acho que depende muito do tipo de projeto que você está executando, dos plugins que você vai ter instalado, do seu tráfego, uma série de coisas. Pode variar bastante. Então, o que você pode fazer é testar, tá? Algumas dessas empresas elas te dão até garantias de 30 dias de dinheiro de volta. Então, se você não gostar, tiver qualquer tipo de problema, eles te reembolsam, tá? Então, você pode ficar livre aí para escolher a hospedagem que vai te atender melhor, tá? Você pode pesquisar facilmente no Google também as melhores empresas de hospedagem. Tem até um site que é responsável sempre por dar rankings das empresas de hospedagem, tá? Eu estou com o site da HostGator aberto para te mostrar o seguinte. Aqui existem vários tipos de hospedagem, tá? Então tem uma hospedagem que está aqui dentro do link hospedagem. Esse tipo de hospedagem é o tipo que a gente chama de hospedagem compartilhada, tá? O que significa isso? Significa que dentro de um servidor, tá? Ou uma parte do servidor, vai ter diversos clientes e diversos sites hospedados lá dentro, tá? Imagina como se fosse um condomínio. Então o condomínio não é seu. Você tem uma casa, um apartamento dentro desse condomínio, dentro desse prédio, tá? Mas você compartilha de vários recursos. Por exemplo, a piscina é conjunta, a caixa d'água é conjunta, a eletricidade, enfim. Apesar de você ter custos específicos, tá? Mas você sabe que está dividindo aquela estrutura ali. Então, se acontecer um problema sério com alguém ali dentro, você pode ser afetado também, tá? Então, se tiver uma perda de desempenho causada por algum site que esteja dentro daquele servidor ali, o seu site pode sofrer com essa perda de desempenho também. Aqui ele oferece também uma hospedagem Plus, que aí são geralmente hospedagens no Brasil, tá? E aí elas são um pouquinho mais caras, mas hoje em dia essa questão de ser hospedado no Brasil pode não fazer tanta diferença assim, tá? Quanto você vê muita gente defendendo que deveria ser um servidor no Brasil, enfim. Mas tem aqui essa opção, ok? Você tem uma opção chamada VPS, tá? Que seria uma espécie de um servidor dedicado, só que ele chama de virtual, tá? É como se você tivesse os recursos de um servidor dedicado, mas ele não é de fato dedicado. Na verdade, isso também é uma hospedagem compartilhada, ok? Só que é compartilhada com muito menos pessoas. Então, tem um intermediário entre a hospedagem simples compartilhada e o dedicado, tá? Você tem um VPS, que é um intermediário. Então, essa hospedagem do tipo VPS pode ser melhor se o seu site, seu projeto exigir um pouco mais de recursos, tá? Então, se você hospeda seu site numa hospedagem compartilhada e você percebe que ele fica muito lento ou que ele fica caindo, enfim, uma série de coisas nesse sentido, provavelmente a própria empresa de hospedagem vai pedir você para migrar pelo menos para um VPS, ou você mesmo vai poder fazer isso, tá? Você pode fazer upgrade, tá? Existem vários tipos de VPS aqui dentro da HostGator, por exemplo, e cada um tem os seus recursos e o seu custo, tá? Mas não é um custo barato. Você precisa saber que não é um custo barato. Então, por exemplo, nesse caso aqui, o VPS 2000, ele tem um CPU de 2 núcleos, tem 2 GB de RAM, tem 120 GB de disco, 1,5 TB de largura de banda, enfim, tá? Isso daqui vai fazer o seu site ter mais ou menos desempenho, ok? Essa questão do espaço em disco vai interferir na quantidade de arquivos que são armazenados lá. Então, se você tem um arquivo onde você guarda muita mídia lá dentro, fotos, sons, vídeos, e isso ocupa muito espaço, você vai precisar de espaço em disco. E se você tem um tráfego muito grande, você vai precisar de largura de banda, senão o seu site vai ficar indisponível, tá? Então uma quantidade de pessoas vai acessar e a partir daquela quantidade o seu site vai se tornar indisponível, tá? Ele tem um custo assim relativamente alto para quem está começando, tá? Então isso aqui é um segundo passo, ok? A gente tem também o serviço dedicado, a gente já vai falar sobre ele. Uma outra opção que a gente não vê aqui
é cloud, tá? Cloud é nuvem. Você já deve ter ouvido falar sobre planos de hospedagem na nuvem, tá? Atualmente eu tenho usado e tenho testado bastante coisa aqui dentro da DigitalOcean, tá? Então, assim, atualmente, tá? Uma das melhores hospedagens com os preços mais acessíveis que você vai encontrar, tá? Ela utiliza SSD, que é uma espécie de um HD que é um pouco mais rápido, ou seja, o processamento desses arquivos, o tráfego desses arquivos ocorre de uma forma um pouco mais rápida, ok? E é bem fácil você contratar, enfim. Aqui você pode vir em pricing, você vai ver que os custos deles partem de $5, então a partir de $5 você tem um servidor na nuvem. A única observação que eu faço aqui é o seguinte: enquanto a HostGator e outras empresas que oferecem hospedagem compartilhada, basta você contratar e simplesmente instalar o seu site lá. Se você utilizar, por exemplo, a DigitalOcean, você vai ter que criar esse servidor, tá? Você vai ter que fazer alguns processos aqui que não são simples, tá? Também não são complexos nem impossíveis, tá? Mas tem que entender um pouquinho e você vai precisar seguir um tutorial específico de configuração de servidores aqui dentro da DigitalOcean, tá? Se você quiser ter uma hospedagem um pouco melhor e não quiser configurar manualmente, você pode utilizar também serviços de hospedagem gerenciadas, tá? Ela não é tão simples quanto uma hospedagem compartilhada, também não é nenhum VPS, nem cloud, nem nada disso, tá? Mas ele vai te dar assim, um pouco mais de desempenho em relação a uma hospedagem compartilhada e pode equivaler aí a uma hospedagem cloud, tá? E a diferença é que ela é totalmente gerenciada, ou seja, você não tem que se preocupar com nenhuma configuração de servidor, com backups, com nada disso. Atualmente eu tenho um projeto que funciona nessa empresa aqui, Double P Engine, tá? Que do meu ponto de vista é uma das melhores hospedagens gerenciadas do mundo, tá? E o custo deles não é tão inacessível assim, tá? Se eu não me engano, os planos dele partem de $29, alguma coisa assim, tá? Então, $29 por mês, você tem um site. E aí o legal é que ele te dá a estimativa baseado meio que no tráfego também, né? Então aqui ele diz que esse plano aqui caso você tenha até 25 mil visitas mês, tá? Então se você tem um pouco mais de visitas no seu site, talvez, vamos supor, 50, 100 mil, aí você já pode utilizar um outro plano, tá? Mas isso aqui é opcional, como eu falei, é uma hospedagem gerenciada, tá? Então eles vão gerenciar o servidor para você. E se você quer se você possui um alto tráfego, você precisa de recursos exclusivos, você tem um projeto muito complexo, aí você pode querer optar por uma hospedagem dedicada, tá? E a boa parte dos servidores de hospedagem oferecem isso, tá? Uma das principais aí que eu recomendo, mais comuns, é a Rackspace, tá? Então tem aqui a hospedagem dedicada. Você vai ter aqui vários recursos exclusivos. Então, para escolher a melhor hospedagem, você tem que pensar meio que no que tipo de projeto você está executando, tá? E nada impede de você testar, começar com um plano mais simples, mais barato, e você ir fazendo upgrade ou até trocando de hospedagem, se for o caso, tá? À medida que você evolua esse projeto. Tá? Então a gente está falando aí à medida que seu blog, seu site for ganhando escala, você vai melhorando essa hospedagem. É melhor do que você começar de repente com uma hospedagem muito cara e aquilo ali se transformar em prejuízo para você. Você pode começar com um plano de hospedagem, se for um blog, por exemplo, uma hospedagem compartilhada, e você vai trabalhando esse blog à medida que você vai percebendo que ele está perdendo desempenho, você pode ir melhorando um pouco a sua hospedagem. E quando se trata de WordPress, é muito simples, tá? Você migrar de uma hospedagem para outra. O próprio WordPress oferece plugins e ferramentas
que tornam essa migração muito simples. Então, ele tem uma opção de exportar, que você pode exportar todo o conteúdo e instalar um outro WordPress em um outro servidor e importar, ou você pode usar um plugin, por exemplo, chamado Duplicator, que você consegue duplicar esse site. Você clona ele cria um arquivo zipado, tá? Em um arquivo de instalação, você sobe esse arquivo para o outro servidor e executa o arquivozinho de instalação. Pronto, ele vai fazer uma cópia, um clone idêntico no outro servidor, e aí é bem simples, tá? Então não se preocupe em relação a eu tenho que escolher a melhor hospedagem do mundo. Como eu falei, você pode, isso além de ser relativo, tá? Ser subjetivo, isso pode ser feito gradativamente, ok? Então isso é o que a gente precisava saber sobre hospedagem, sobre os tipos de hospedagem. Agora um outro detalhe é o seguinte: o WordPress ele trabalha, se você ver aqui, ó, WordPress requisitos, vamos ver se a gente consegue acessar aqui os requisitos do WordPress. Então o que o WordPress exige, tá? Ele exige o PHP versão 5.2.4 ou superior, e o MySQL a partir da versão 5, ok? Tanto o PHP quanto o MySQL, eles são tecnologias principalmente desenvolvidas para Linux, tá? Então você, quando vai contratar uma hospedagem, se houver essa opção, vamos supor, a local web, você pode escolher se você quer Linux ou Windows, tá? Então, em hospedagem de site. Então ele vai te dizer aqui que é multiplataforma, tá? E quando você clica em contratar, ele até nesse caso aqui até te oferece também o domínio grátis, se você quiser, tá? E aqui, ó, sistema operacional Linux ou Windows. Você escolherá o sistema operacional no momento da instalação do seu site. Então, assim, se você tiver que escolher, escolha Linux, tá? O WordPress ele pode ser instalado em um Windows, mas eu não recomendo, ok? Então, se houver essa pergunta, sempre opte pelo Linux, tá? Que o PHP foi desenvolvido para Linux, assim como o MySQL, ok? Então, depois que você contrata um plano de hospedagem, você vai receber os dados de acesso. E dentro desses dados de acesso, você vai receber o que a gente chama de DNS, tá? Que seria o servidor de nome de domínio. Como que funciona isso? Deixa eu tentar abrir aqui o Paint para te explicar. Então, digamos que você tenha um domínio, tá? Esse é o seu nome na internet, ok? Do outro lado, você tem o seu site. E a forma de ligar esse nome de domínio a este site, né? Digamos que aqui houvesse uma ponte, ok? Que ligasse ao seu site. Isso é feito através do DNS. O que significa isso? Quando alguém digita, por exemplo, o seu nome de domínio, tá? Digamos, aslamacl.com.br, ele na verdade ele está indo lá no registro, ou no registrante está perguntando, vem cá, eu quero esse site aqui. Aí esse registrante aqui, ele vai ver qual o servidor aonde está armazenado, hospedado esse site. E isso é definido através do DNS. Então, quando você contrata uma hospedagem, você vai definir um DNS e aí você vai precisar voltar lá no registro do seu domínio e especificar esse DNS, tá? Eu vou entrar aqui para você ver como que é. Vou acessar a minha conta aqui. Então, eu vou pegar um domínio qualquer, tá? Digamos que seja esse daqui. Vou pegar esse aqui, HC Filmes, por exemplo. Aqui dentro, ó,
você tem aqui, ó, DNS. Então tá, ns1.m3cs.com.br. Então o que acontece? Quando você registrou esse domínio, você poderia ter informado ou não esse DNS. Se você já tivesse contratado uma hospedagem, você já teria isso. Caso contrário, você registrasse primeiro o domínio e depois a hospedagem, você ia precisar vir aqui, clicar em alterar servidor DNS e você ia informar o DNS que você recebeu por e-mail logo depois que você contratou essa hospedagem, ok? Então, fazendo isso, você vai ter essa ponte. Então, todo mundo que digitar o seu domínio vai ser redirecionado para o seu site, ou seja, vai mostrar seu site. Isso é feito muito rapidamente, tá? E é imperceptível. Mas você precisa saber que o que linka o seu registro de domínio ao seu site que está hospedado em qualquer servidor de hospedagem é o DNS. Então, sempre que você ouvir falar sobre DNS, você já sabe que é essa ponte, tá? É que converte, na verdade, o seu domínio no seu servidor, ok? Então, espero que você tenha entendido, espero que tenha ficado claro essa parte de registro de domínio e hospedagem. Eu, particularmente, não gosto de perder tempo ensinando você a contratar, porque isso é bem simples, nem a registrar aqui, abrir conta aqui, porque é só um formulário que você preenche com seus dados, tá? Para contratar uma hospedagem também não tem mistério algum, você escolhe aqui o plano, como eu falei, você pode começar com o mais básico, vamos supor esse de R$ 9,99, clique em contratar, e aí você vai dizer aqui que você já tem um domínio ou se você quer registrar um novo, tá? O plano já está selecionado, você preencheu aqui, pagou. Pagou, é só aguardar que em poucas horas já vai estar acessível, tá? Então, visto essa questão da hospedagem, eu acho que a gente já pode fazer aí a nossa instalação do WordPress. Então a gente se vê no próximo vídeo, onde a gente vai falar sobre a instalação do WordPress. Um grande abraço.